São João capítulo 17, verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos esta unidade onde o Senhor trabalha. Temos que ser perfeitos, não em dualidade, nem em trindade, não em grupo, nem em quíntuplo, mas perfeitos em unidade. Ajuda a sua igreja e conceda-me tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero usar aqui as palavras do irmão Brana, o sinal 115, minha petição. Prosseguindo com este pensamento, que a obediência completa à palavra de Deus te dá direito ao sinal. E o sinal é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? É a mensagem do dia. Então nós temos tudo já esquematizado pelo profeta. Se não temos fé na palavra do dia, então não temos o Espírito Santo. Nós podemos ter fé em qualquer palavra, qualquer tempo, mas se não tiver fé na palavra do dia, então não temos o sinal, não temos o Espírito Santo. E fé é revelação, quer dizer, ter uma revelação da palavra do dia. E as pessoas passam por alto e sabem o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, mas ignoram o que está acontecendo hoje. O irmão Brando diz que o homem sempre é assim. Ele se torna um incrédulo, é por isso. Porque ele vê o que aconteceu, o que vai acontecer, mas ele sempre é incrédulo no que está acontecendo. E o que te dá o Espírito Santo não é o conhecimento que você tem da história da Bíblia, nem da história das eras, mas do que Deus está fazendo no dia que você vive. Amém? Vamos aqui, você já é um cristão. Estou lendo parte do parágrafo 114, o sinal. Você já é um cristão, não importa o que diz os demais. Isso nunca tocará em você, porque você está seguro em Cristo. Quando a morte chega por ali, tocando na porta, não pode reter. E por quê? Unicamente é passado daqui para ali. O cristão passa dessa dimensão para outra dimensão.
ele pula uma dimensão. Porque o incrédulo, ele vive na primeira, segunda, terceira e quarta dimensão. E quando ele morre, ele vai para a quinta dimensão. O salvo, ele vive na primeira, segunda, terceira e quarta dimensão. Quando ele morre, ele vai para a sexta dimensão. Ele pula uma dimensão, porque ele está na dimensão dos redimidos, dos salvos. Amém? Então, nada a temer. A velhice não significa nada, porque já temos passado de tempo e estamos na eternidade. Agora, isso leva à incredulidade a muita gente. Como vocês estão na eternidade, se vocês ainda sofrem, se têm doença, se ainda morrem? Como estão na eternidade? É porque você não trabalha por revelação, por fé. É por isso que as pessoas não veem que a era terminou. Porque tinha que terminar, isso é revelação. A era tinha que terminar para os selos serem revelados. Se a era não terminou, os selos não foram revelados. Não, nenhum. Se a era não terminou. Porque o William Branham disse que terminando as eras é que os selos seriam revelados. Então você agora está nele e ele é eterno. Não te importa. Não importa. Não tem importância se você é jovem, maior de idade ou ancião, baixinho, gordo, fraco, feio, belo, etc. Essas coisas não importam nada. Você já não se preocupa por estas coisas, porque já tem passado disso. Você está morto e sua vida está escondida em Deus por meio de Cristo. E está selada ali pelo Espírito Santo. Caminhando em Cristo. A nossa preocupação muito é com a beleza, com a feiura, com a gordura, com a magreza. Certo? E com o ser novo, com a velhice. Falta do Espírito Santo. Talvez é uma loucura, né? Que o Espírito Santo mostra que você já está numa outra dimensão que o mundo não pode chegar. Não pode conhecer. Jesus falou para os discípulos que era isso. Ele disse, mas vós o conheceis, porque está convosco e habitará em vós. Amém. Selado pelo Espírito Santo, caminhando em Cristo. A única coisa que você pode ver é Cristo e por Ele se guia. Um inconformismo. Na verdade, não devemos conformar com este mundo, mas o inconformismo com o que se é. Entende? É o inconformismo. E é por isso que as pessoas sofrem. Porque estão inconformadas com o que é no físico e querem ser diferentes, e lutam e morrem. Umas não comem e morrem. E outras comem demais e morrem. Quer dizer, umas não comem e morrem. Porque todas estão inconformadas. E esse é o problema. Você não deve conformar com este mundo de São Paulo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Agora, com as demais coisas, você tem que deixar de ter tanta preocupação que isso te mata. Te mata por ser magra, te mata por ser gorda. A preocupação. Enquanto que você pede a Deus, come normal, vive normal, entrega a Deus. Então você é uma pessoa conformada. Entrega a Ele. O que eu sou não adianta nem eu fazer força. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que diminuir na boca para me melhorar. Mas não posso diminuir tanto que eu morra.
Eu tenho que saber que a vida vem pelo que nós comemos. Então temos que ter sabedoria. O que comer? Como comer? O que beber? É nós que temos que ter sabedoria para isso. Pedir a Deus, me dê sabedoria para essas coisas. Para eu não ficar preocupado com a situação do meu físico, mas que eu possa confiar em Ti e crer no poder da oração. Se você deve ter isso. Eu olho nas pessoas e vejo que elas não precisam de nada, mas elas acham que precisam de tudo. E de um lado elas precisam de tudo, mas elas acham que não precisam de nada. Quer dizer, no natural, no físico, não precisa melhor do que está. Estão inconformados. Mas no espírito, na alma, precisa de tanta coisa. E não se preocupa com isso. E este é o problema nosso. Nós acabamos ficando sofrendo, deprimidos, estressados. Só das pessoas olhar para nós, nós já queremos avançar nelas. Nós estamos num mundo assim. Se você olhar numa pessoa mais de uma vez, o que você está olhando em mim? Estão todos exaustos, estressados. O viver do dia a dia, eles não conseguem dominar a si próprio. Temperança, você tem que dominar, tem o domínio próprio, a Bíblia, o domínio próprio que a gente precisa ter, para falar, para olhar, para ouvir, tem que dominar. Se você não domina você mesmo, você vai ouvir as músicas do mundo que te apraz. Você vai entrar nas coisas do mundo, porque não tem domínio próprio. Então tem que ter um domínio no olho, tem que ter um domínio na audição, tem que ter um domínio na língua, o que falar, se pode ou não falar aquilo, se deve ou não falar aquilo. Tem que ter domínio, e a maioria das vezes não tem domínio. Então a minha petição, Senhor, abra minha mente para que eu tenha domínio próprio, para que eu possa chegar a um ponto que eu esteja satisfeito com o que o Senhor me fez, com o que o Senhor me dá, porque isso me dá descanso. A insatisfação faz você ficar doente. Viva satisfeito com o casamento. Mas não está bom, como é que eu vou ficar satisfeito? Viva satisfeito. Quem foi que escolheu? Não foi o padre, não foi o pastor, não foi o juiz de paz. Quem escolheu foi você. Fica satisfeito com o seu casamento. Porque no tempo do namoro, é uma vontade de rela-rela, de pega-pega. Depois que casa, é a vontade de longe-longe, foge-foge. E você não entende as pessoas. Elas querem Cristo para uma coisa, para viver bem, para viver feliz, e depois não usufrui da felicidade que Cristo traz. Cristo dá descanso, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se eu tenho problema, se eu tenho cansaço, o único lugar que eu posso ser aliviado é nele. E eu sei que é nele. Por que não busco nele? O mundo busca nas drogas, nos jogos, nos adultérios, porque eles não têm onde buscar, na bebida. Mas o eleito, o crente em si, ele sabe. Se a Bíblia diz que você tem Cristo, você tem tudo. É como diz o hino, né? Quem tem Jesus tem tudo. Mas isso é uma verdade, nem se não tiver escrito. Quem tem Jesus tem tudo.
Quem tem a palavra tem tudo. O Senhor é o meu pastor e nada. Ah, mas está faltando isso, faltando aquilo. Não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a minha petição. Senhor, ajuda-me a crer que Tu és o meu pastor. Nada vai me faltar. Ajuda-me a crer. Amém. Irmão Brana diz, 115 o sinal. Minha petição é: permita que eu seja um irmão. Permita que eu seja um exemplo vivo do que Cristo disse que um homem deveria ser. Essa é a nossa petição. Permita que eu seja um exemplo vivo, que as pessoas olham e têm vontade de ser como eu, como você, porque você tem um exemplo vivo de ser como Cristo. Ser como Cristo, ser como Cristo. Eu só anelo ser como Ele. Anela você ser como Ele? É afastar do erro, é afastar das palavras maldosas, é se unir com sua irmã, com seu irmão. Quer ser como Ele? Ele é um. Seja um com seu irmão, com a sua irmã. Seja um com seu marido, com a sua mulher. Seja um com o seu pastor, com a sua igreja. Porque Deus é um. E Ele orou aqui para que fôssemos um. Eu gosto disso porque eu tenho uma oração antecipada a meu favor. Eu tenho uma oração de 2 milênios, que ela tem que trazer resultado na minha vida. Eu não rogo somente por estes 12. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram no Pentecostes, aqueles que vieram na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima era. Eu não oro só por esses, mas por aqueles que hão de crer em sua palavra. Amém? Eu não rogo somente por estes. Esta é a oração que Jesus fez por mim e por você. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você está crendo em Jesus através do quê? Da palavra. Porque aquele homem Jesus, eles tinham Ele, e Jesus rogando por eles, e eles já tinham Ele. Mas Jesus viu, eu tenho que rogar, fazer uma petição a favor daqueles que hão de crer em mim. Então Ele orou por mim, orou por você, também por aqueles que pela sua palavra do Pentecoste, sua palavra da primeira era, sua palavra da segunda era, terceira, quarta, quinta, sexta, sua palavra da sétima era, sua palavra do primeiro anjo Paulo, e assim sucessivamente, sua palavra do sétimo anjo Bran. Eu não rogo só por vocês aqui, mas por aqueles que hão de crer em mim, segundo a sua palavra. E a palavra de Deus tem o seu dia. Ela foi plantada, mas ela nasceu aqui. A oração foi feita lá, mas ela tem um resultado até que o final. Se o Cordeiro sai do trono, Ele já rogou por mim. A preocupação das pessoas, como que o Cordeiro saiu do trono, então eu estou perdido. Não, Ele rogou por mim antes de ir para o trono da intercessão. Ele já fez a oração, por isso o capítulo 17 de São João, conhecido como uma oração sacerdotal. Ele orou por mim e por você. Antes de subir,
E agora ele já saiu do trono. A oração tem efeito antes dele ir para o trono, depois que ele subiu para interceder, depois que ele saiu do trono. Nós temos que saber que esta oração, esta petição de Jesus a nosso favor está resultando até hoje. Eu sinto bem que ele orou por mim. Agora, você vai crer que ele orou por você? Por fé. Você não tem nada ali escrito, o seu nome, o meu nome. Assim como o nosso nome, escrito no livro da vida, lá não está escrito Osmar Rodrigues Costa. Lá está escrito como uma promessa do dia, que Deus mandaria uma promessa do dia, e eu ouviria aquela promessa, e eu creria naquela promessa, porque o meu nome já estava escrito no livro da vida. Não é questão agora de mudar o nome aqui apenas. Não, muda aqui porque eu já criei lá, eu já estava nele, você já estava em Deus antes de formar o mundo. Como o irmão Brano ensina, que nós estávamos no lombo de nosso pai, quando ele tinha 16 anos. Nós estávamos lá, e nós estávamos nos lombos de Deus, do Logos. Antes de fazer o mundo, já estávamos lá, e nós viemos manifestar aqui, quase 6 milênios depois, entrando no tempo, que de Gênesis para cá começa o tempo. Mas nós não somos do tempo, nós somos da eternidade. Amém? Então aqui minha petição é essa: permita que eu seja um irmão, permita que eu seja um exemplo vivo, dentro de casa, na rua, no trabalho. Você acha que com aquela gritaria, e brigando para cá e para lá, e encrencando com todo mundo, e indo até na internet, e discutindo na internet, lutando um com o outro, você acha que Jesus pediu para nós sermos desse jeito? Ele pediu para darmos exemplo como Ele. Ele pediu para sermos um como Ele e o Pai é um. Para eu ser um com Ele, eu tenho que deixar o Espírito Santo entrar nesta carne, nesse corpo, como o Espírito Santo entrou na carne de Jesus. E ele já era até gerado pelo Espírito Santo. E agora o próprio Espírito Santo que o gerou, estava nele, entrou nele, operou nele. Não somente um Espírito natural, mas o Espírito Santo, naquele corpo, operando naquele corpo. E ele diz que ele queria que nós fôssemos um como ele e o Pai é um. Ele é corpo, o Pai é Espírito. Aí forma um. Eu sou o corpo, Deus é Espírito. Jesus é Espírito. Eu sei que tem o dia de nós vermos o Senhor. Mas trabalhemos agora como Deus Espírito. Deus é Espírito. E aqueles que o adore em Espírito e em verdade. Porque você não o vê aqui, senão quando este mesmo Deus está em mim e está em você. Nós temos que ter exemplo vivo do cristianismo, do que foi Jesus, para que as pessoas, olhando em nós, elas veem Cristo. Tem hora que ele diz, aquele fulano parece o diabo. Aquela pessoa parece um demônio. Por quê? Porque a pessoa está agindo como demônio. Mas se a pessoa agir como Deus, se ela agir com paciência, se ela agir com amor, se ela agir com decência, se ela souber ouvir, se ela souber olhar, se ela souber falar, se eles falarem alguma coisa, eles estarão blasfemando, assim como eles blasfemaram de Jesus, chamando Jesus de demônio. E ele era Deus encarnado. E poderão chamar nós também de demônios, quando nós somos Deus encarnado. A eternidade está vivendo
em 2 pés, aqui na terra, no meu e no seu, é a eternidade, Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Permita que eu seja um irmão a cada irmão e a cada irmã. Permita que eu seja um ministro aos ministros. Já pensou bem? Que eu dê certo com os ministros, que eu não queira ser o cabeça dos ministros, e que nenhum ministro queira pensar que sabe mais do que os outros, porque sabendo um pouquinho, já começa a desprezar o outro. O outro não sabe como eu, o outro não tem uma mensagem sobressalente como eu. Aí você está errado. Ele pode ter uma simples mensagem, e com pouca coisa ele pode falar e aquilo operar. E nós, com a sabedoria, com a grandeza, achando que tem alguma coisa, fala e não resulta em nada. O povo hoje não deve acompanhar palavras, você tem que ver ações. Não me traga um cristianismo de pulos, de gritos, de palavras, de prosperidade natural, mas traga-me um cristianismo de ação, que os outros possam olhar em nós estarmos dando exemplo, termos vida cristã, para mostrar aos demais. Permita que eu seja um ministro aos ministros, um exemplo entre exemplos. Permita-me mostrar ao mundo que esta palavra é Cristo, e a única maneira de fazer isso é entrar nele, porque nem eu, nem você o podemos fazer só. Porém, deixe que a palavra e você seja um. Então a palavra mesmo se manifestará e você será uma epístola viva de Cristo Jesus, quando Ele tem controle completo de você, para assim fazer com que toda palavra enquadre. Irmãos, olha, só para o incrédulo, para o cego, para o não revelado, é que esta palavra da terceira puxada não enquadra. Isso enquadra do Cordeiro sair do trono, porque foi Brana que falou, tem que enquadrar. Não estamos formando um quadro de uma vaca comendo capim na copa da árvore, não. É do jeito que o irmão Brana falou. Quando terminasse a era de Laodiceia, ele diz, manifestará o Filho do Homem, e o Filho do Homem foi no tempo dele. Hoje tem se cumprido essa escritura 108. Falta de revelação. Você tem que ver que isto enquadra perfeitamente. O novo nome enquadra. Quando William Branham diz, 3 desceram do céu, 2 anjos e Deus. Você tem que ver que é unção. A unção de Miguel, a unção de Gabriel e a unção de Elohim. 3 desceram, mas um é Deus. Esta é a unidade. Esse é o lugar que você deve estar. Esse é quem você deve crer. Eu sei que estamos falando aqui, depois de 50, 60 anos, que esta mensagem veio para o Brasil, e não tínhamos luz suficiente lá atrás, mas a luz veio, mas não é através de um homem que traz outra luz, não, aquela mesma luz. No tempo de William Branham, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele acendeu a luz dos selos, dos trovões, do novo nome, e foi embora. Aí as pessoas apagaram a luz, não enxergaram mais a luz dos selos, a luz dos trovões, a luz do novo nome, eles não enxergaram, mas Deus veio outra vez
e acendeu a luz. Há um homem, porque Deus não usa anjos, astros, sol, lua, Ele usa homens. Então, um homem acende a luz outra vez, dos selos. Mas é o mesmo selo que Branham revelou, é o mesmo trovões que William Branham revelou, é o mesmo novo nome que William Branham diz, um gentil levaria seu nome. Isso é que deveria falar mais na gente. Presta atenção, o meu tempo se esvai, já está terminando, e eu acabei não falando nada, né? Quando oramos, temos que apresentar o sinal, que é o Espírito Santo. Creio na mensagem do dia. Qual a mensagem do dia? A mensagem de Branham. Sim, mas o que você sabia da mensagem de Branham até o ano 2000? Então é a mensagem de Branham que você não sabia. Isso é o que é ter o sinal, ter o Espírito Santo. Agora, é exatamente isto. Quando oramos, temos que apresentar o sinal. Senhor, tenho te obedecido completamente. Tem hora que não pode fazer uma oração dessa, dá vergonha. Senhor, tenho obedecido. E aí para. Quase nem parcial, quase nada. Mas tenho te obedecido completamente. Isto é, eu creio na mensagem do dia. Eu fui revelado com a mensagem do dia. Jesus poderia ter sido aquela uma pessoa, mas ele diz para Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele chamou Pedro e diz, a ti te digo, não a vós, mas a ti te digo. É uma pessoa. E ele estava ali, mas ele falou que era para Pedro. Nos dias de Branham, ele falou através de Branham. Irmão Branham foi embora. E Deus disse para ele, não diga a ninguém sobre a terceira puxada. É um mistério, não diga a ninguém. William Branham foi embora. Agora eles deveriam saber que tem que ter alguém para acender essa luz, a mesma luz que Branham acendeu em 1963 a 65. Acendeu a luz da revelação. Precisava outra vez. E nós damos graças a Deus por essa luz, por esta palavra. Se prego isso hoje, é porque essa luz veio a nós. Se tem mais alguns pastores pregando aí no Brasil e no mundo, é porque esta luz veio e eles creram nela. Eles creram na luz que o próprio irmão Branham não podia dizer para alguém. Mas agora é tempo. João, coma o livro e profetize outra vez. Você não pode esquecer disso. Você não pode ficar só com a profecia do irmão Branham, que comeu o livro, o livrinho, porque ele não pôde falar para alguém. Mas chega o tempo, João, vá, toma o livro, come-o. E aí você fala povos, reis, nações e línguas. Aí pode falar. No tempo do irmão Branham não podia falar. Você tem que saber que nós estamos pregando uma mensagem que o irmão Branham não podia falar para uma pessoa, para alguém. Esta é a terceira puxada e ela está dentro destas mensagens. Não temos que inventar, nós temos só que crer. Isto é revelação e nós cremos nesta mensagem. Amém? Pai, eu sei que só o Senhor pode completar esta nossa petição, que eu peço ao Senhor. A minha petição é que o Senhor me segure em suas mãos, juntamente com esta congregação presente e através da internet, que este povo seja cada dia iluminado. É a minha petição, é a minha oração, é o meu pedido, é o meu rogo ao Senhor,
Que meus irmãos sejam fortalecidos por esta revelação, adentre esta revelação e deixe esta revelação adentrar em suas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos nós sermos um, assim como Brana foi um com o livrinho. Que sejamos um, que esta noiva seja um, como foi o irmão Brana com o livrinho. E nós também, comendo o livrinho, que sejamos um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Seja crente no teu modo de andar, seja crente no teu modo de vestir, seja crente no teu modo de falar, seja crente no teu modo de agir. O crente que é crente é temente e foge da aparência do mal. O crente que é crente é valente e está a caminho do país celestial. Seja crente no seu modo de olhar, seja crente no teu modo de pensar, seja crente no teu modo de viver, seja crente para o mal você vencer. O crente que é crente é temente e foge da aparência do mal. O crente que é crente é valente e está a caminho do país celestial. Amém, coisa boa, né? O crente está a caminho do país celestial. Esse país aqui que vivemos é um hospital para pestilentos. É a palavra do irmão Brana, certo? E aí você vê como estamos no mundo hoje. Está claramente revelado que é um país para pestilentos. O mundo inteiro. O mundo jaz no maligno. Por isso você tem que estar em Cristo. Amém? Deus eterno, abençoe a irmã Cleusa, que perdeu sua filha hoje, com esse Covid-19, que é um demônio desses dias finais, que tem atormentado o mundo inteiro. Mas consola minha irmã, o que palavras não pode fazer, mas o Senhor é o Consolador. Em nome de Jesus Cristo, abençoe também estas chaves do carro do irmão Roberto, que ele vai usar para o bem, para o trabalho, para a igreja, para um bom passeio. Que seja abençoado este carro e também o motorista e todos quantos viajarem nesse carro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, continua abençoando também Carmelinda Martins da Silva, que está internada com Covid e outras complicações. Dê resistência física a esta pessoa, Senhor. Carmelinda Martins, seja fortalecida seu físico, seu sistema imunológico, para vencer o Covid e estas complicações, em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Ronilson também que pede para o seu filho Erickson, que seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Oração também para o irmão Everson, para Deus abrir as portas
de um emprego. Faça a tua obra, Pai. Ajuda teu servo para que possa ter como ganhar o pão de cada dia. Irmão Daniel de Rio Claro, que pede oração para sua filha Daniele, que está com fortes dores na barriga. Em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que estas dores saiam da Daniele e ela seja curada pelo poder de Deus. O nome de Jesus Cristo te deu saúde. Amém, Senhor. Irmão Mário, que agradece também por mais um ano de vida de sua filha Kelly. Deus conceda vida e saúde a Kelly, sabedoria para viver, no nome de Jesus Cristo. Também irmão Regis e a irmã Cláudia, que estão agradecendo ao Senhor por completarem 23 anos de matrimônio. Que sejam abençoados. Abençoado seja este casal, para a glória de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que estão comunicando conosco, que estão nos ouvindo, e muitas vezes não podemos falar os seus nomes, são centenas e centenas, mas dê a tua bênção aos irmãos do Tabernáculo Bran em Benevides, que estão conectados, também Luanda, Maputo, Marromeu, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Caia, Tete e Uji. Sejam abençoados os irmãos de Portugal, dos Estados Unidos, da Espanha, da Inglaterra, por toda parte, todo o povo do Brasil. Que cada irmão tenha a luz desta palavra, tenha a revelação e saiba fazer sua petição. Ore por algo melhor, pela sua alma, pela sua vida espiritual, para você vencer este mundo de pestilentos. Em nome de Jesus Cristo, que o anjo do Senhor proteja cada irmão, cada irmã, cada pessoa que me ouve, cada parente nosso, seja protegido pelo anjo do Senhor, em cumprimento da sua palavra, que pelas suas pisaduras, todos nós já fomos sarados. Obrigado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, se Deus quiser, quinta-feira tem mais. Quinta-feira não vai ter. Quinta-feira não vai ter. Tem só através da internet. Mas escuta na internet e vamos ali ajudar. Se você tem alguém, passa o link para alguém, ajuda alguém e faça você o silêncio também na hora do culto de quinta-feira, que é através de gravação, né? Não podemos fazer porque termina às 8 horas. Nós começamos às 8, então não vamos entrar em problema aí. Então que os irmãos, por favor, em casa, passe para outros também. É isso que a gente tem que fazer, compartilhar com outras pessoas aquilo que é bom para nós, a reunião. E estar animado ali, ouvindo. Ali é um lugar bom de você animar, ouvir, glorificar, escrevendo. Entende? Não está prestando atenção. Se mostre que você está prestando atenção, que você diz amém. Que você diz glória a Deus. É isso mesmo, isso é verdade. Entende? Você está junto conosco naquela pregação, mesmo que vai ser uma pregação repetida. Certo? Eu estava ouvindo a mensagem, depois que eu prego eu vou ouvir, eu fico achando ela boa, certo? Casados. Casados depois, perdi o título. Foi muito boa a mensagem. Ela está aí na internet. Procura lá, Casados. Está ali por perto. Quando você abre o YouTube, está ali por perto. Uma boa mensagem. Que é um ensinamento familiar, pastoral. Dá para todo mundo. Muito boa a mensagem. Mas me esqueci. Isso mostra que eu estou um pouquinho velho. Só um pouquinho. Certo? Deus abençoe cada um. Vamos em paz. Muito obrigado. Muito bom ver vocês aqui. É o irmão Reinaldo Peixeiro, falei com ele que não podia vir porque ele está, acho que em 2 córregos, e foi levar a mãe dele. Uma cidade fora aí. E é bom, a pessoa avisa porque nesse tempo tão ruim assim,
Se você não vem, é bom de primeiro avisar. Eu lembro do irmão João Antônio, que ele sempre mandava um bilhetinho dizendo que não podia porque estava em tal lugar. Isso é muito bom, entende? Porque aí você fica consciente das pessoas que estão no culto e aquelas que não podem estar porque estão em algum trabalho, fazendo alguma coisa ou alguma visita de necessidade, que a gente nunca troca um culto por festa. Tem que aprender isso, né? Se eu tenho o Espírito Santo, eu troco o culto por uma festa. Não posso. Então eu tenho que fazer da forma correta. Deus te abençoe. Vamos em paz. Boa noite, Brasil. Por toda parte, o mundo inteiro. Deus te abençoe com a palavra. Receba a palavra e seja abençoado pelo poder de Deus. Amém.